Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 78% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer e quase 30% têm dívidas em atraso. O pior, quase 12% dizem que não terão condições de pagar suas dívidas já atrasadas. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O programa Desenrola do governo federal deve entrar em vigor em julho, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O programa pretende ajudar as famílias de baixa renda a lidar com essas dívidas. Mas o endividamento e a inadimplência também afetam e muito a classe média, segundo a mesma pesquisa da CNC. Agora, o que leva tanta gente à inadimplência? Os juros altos dificultam a solução do problema? E como pagar as dívidas sem ter renda suficiente para isso? O Jornal da Record apresenta essa semana a série de reportagens especiais Saindo do Vermelho, que retrata a situação vivida por essas famílias brasileiras e orienta sobre o que fazer para tentar resolver o problema. E o 15 Minutos de hoje também trata dessas questões com a economista e pesquisadora do IDEC, Ione Amorim. Bem-vinda ao nosso podcast, Ione. Obrigada, olá a todos e todas. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Rogério Guimarães. Ô Rogério, a pesquisa da CNC mostra que o problema da inadimplência está crescendo na classe média. Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, Ione. Pois é, Celso, é isso mesmo. Segundo a pesquisa, no grupo de 3 a 5 salários mínimos, a proporção de endividados passou de 78,7% para 79,6%. Nas famílias com renda de 5 a 10 salários mínimos, a proporção chegou a 78% das famílias. Segundo a CNC, os juros altos estão entre os principais motivos para essa alta. Ione, de fato, os juros são os vilões do endividamento das famílias brasileiras. E a queda na taxa de juros é um fator importante para reduzir o número de famílias brasileiras endividadas? Com certeza, os juros têm uma participação enorme no endividamento das famílias, seja em qualquer faixa de renda. As linhas de crédito que são mais disponibilizadas aos consumidores são aquelas que justamente apresentam as maiores taxas. E isso é um comprometedor importante, porque à medida que o consumidor toma esses créditos, às vezes para pagar dívidas correntes, comprar alimentos, comprar remédios e outras coisas, ele acaba tendo uma redução no seu poder de compra, porque os juros, ele acaba corroendo essa parte da renda que seria destinada ao consumo. Agora, Ione, falando em juros, as taxas cobradas aí pelos cartões de crédito e no cheque especial dos bancos são sempre as mais altas. As famílias brasileiras recorrem com muita frequência a esses dois instrumentos de crédito, né? Sim, essas são justamente as vilãs, desse nível de endividamento. Primeiro porque elas são as mais disponíveis. Então, o consumidor, ele quando está num processo de endividamento, tem ali um limite pré-aprovado no cheque especial, ou os cartões já vêm com limites que muitas vezes são incompatíveis com a renda desse consumidor. Então, durante o mês, é como a gente falou da questão do achatamento da renda, que não vai durar o mês inteiro, e à medida que o salário vai acabando, o uso do cartão e do limite do cheque especial, ele entra mais para compor essa renda, para garantir o pagamento das despesas durante o mês. Então, os juros são elevados porque os bancos fazem análises muito rasas da capacidade de crédito dessas famílias, porque apostam justamente na taxa de juros. Então, o sistema financeiro entrega mais cartões, a maioria dos consumidores tem hoje 3, 4 cartões de crédito, fazem ali um rodízio para movimentar, tentando fugir desse rotativo, mas é uma equação muito difícil do consumidor sustentar isso por muito tempo e acaba caindo ali em operações com taxas de juros que na média está em torno de 440%, mas há financeiras, emissoras de cartões, que a taxa chega a 700%, 800% ao ano. Então, esse uso, dentro desse ciclo com pouca capacidade de controle, acaba resultando no endividamento das famílias. Agora, a baixa renda das famílias muitas vezes exige que elas recorram aí à compra parcelada, para conseguir algum bem mais valioso. Mas há também casos de exagero no parcelamento do pagamento de compras, mesmo
mesmo de valores menores. Isso não faz as famílias perderem o controle do seu orçamento? Com certeza, essa condição de parcelar compras no cartão foi uma política implantada aqui no Brasil que em outros países não acontece, desse parcelamento, né, que muitas vezes é dito sem juros, que a gente sabe que não é. Ele tem todo um sistema de estrutura, né, de distribuição de riscos, e os juros acaba sendo retirado ali do parcelamento e colocado no rotativo. As famílias vão comprometendo, vão parcelando as compras, e às vezes compras que são recorrentes do mês a mês. Então você comprar alimento parcelado, medicamento parcelado, que no próximo mês você vai precisar comprar também, você vai comprometendo a renda futura e vai avançando no saldo, sem perceber. Mas isso tem um pouco de responsabilidade e até do impacto socioeconômico, né? Porque o salário ele não é suficiente para garantir a sobrevivência das famílias. Então elas complementam com essas linhas de crédito. Tratando dessa questão do orçamento doméstico, o primeiro passo para resolver o problema é fazer as contas e saber quanto se deve e quanto se tem para pagar as dívidas? Correto. A gente tem um problema, né, que as famílias elas têm pouca orientação sobre educação financeira para fazer esse equilíbrio, né? Mas eu não gostaria de culpar somente as famílias por ter essa dificuldade de planejamento, porque há uma imposição muito grande do sistema financeiro para que o consumidor se utilize do crédito para suprir as suas necessidades. Então, quando nós olhamos ali, olha, você tem que ter a renda equilibrada entre os seus gastos e a sua fonte de renda, seu salário. Só que para a família que ganha um salário mínimo, a lógica ela é um pouco difícil, porque um salário mínimo não garante moradia, alimentação e os serviços básicos. E ele acaba sendo um usuário do crédito por uma necessidade de caráter social. Então, o sistema financeiro, ele coloca várias linhas de crédito com todo o apelo de parcelamento, de limites muito acima da capacidade de renda do consumidor. Aí junta a necessidade de um lado e uma super oferta do outro, e o que a gente encontra é esse ambiente de desequilíbrio financeiro e superendividamento. Feitas as contas, como saber qual dívida pagar primeiro e qual pode ser deixada para depois? As dívidas devem ser priorizadas primeiro por aquelas que vão impactar a sua sobrevivência. Então, são dívidas, às vezes, não bancárias, né? Conta de água, conta de luz, o aluguel, plano de saúde, uma escola. As dívidas bancárias têm garantias, também devem ser prioridades. Você tem um financiamento imobiliário e você tem dívidas no cartão e, enfim, cheque especial, prioridade deve ser a dívida que tem ali algum tipo de garantia, porque ela tem prazo para que essa garantia seja executada. Ou seja, se você tem um carro, deixou de pagar por 3 meses, ele pode ser colocado em busca e apreensão, retomado pelo financiador. A casa, a mesma coisa. Um crédito que foi tomado com garantia de um desses bens, a casa ou o veículo, ele também tem que ser priorizado, porque ele também pode ser retomado. Então, a gente primeiro prioriza essa de maior impacto, depois as mais caras, sempre buscando alternativas. Mas isso precisa de um exercício, de um planejamento, porque um acordo para uma renegociação de dívidas, ele tem que caber dentro dessa realidade que você vai poder assumir, para não ter que reincidir no endividamento novamente. Agora, para muitas famílias, né, mesmo fazendo as contas, cortando gastos, a renda é insuficiente para pagar as dívidas. Aí, nesses casos, a única alternativa é buscar uma renda extra, né? Sim, uma renda extra pode ser uma solução, a venda de algum bem que possa te trazer um recurso adicional, sempre com planejamento. Todas as alternativas que você possa evitar o crédito, elas são sempre melhores porque você não vai estar exposto a juros. Então, se tem a condição de fazer um bom acordo, propor um bom desconto para que a dívida seja de alguma forma quitada ou que tenha um parcelamento mínimo para você não se expor novamente a essa condição de parcelamento com juros, afastar aquela possibilidade, é a parcela que cabe no bolso. Ela vai caber no bolso hoje, mas por muito tempo ela vai chegar a um momento que vai criar essa ilusão
sensação de que você não está comprometendo a sua renda lá na frente. Muita gente acredita que as dívidas prescrevem em 5 anos e o devedor passa a ficar com o nome limpo depois desse prazo. É isso mesmo ou essa estratégia para lidar com dívidas é equivocada? Não, de fato, a lei garante que o consumidor que deixou de pagar uma dívida por 5 anos, ela passa a não ter mais a obrigatoriedade de constar nas listas de devedores, né? Mas ela continua existindo lá naquele credor. Ela perde o caráter jurídico para que você tenha a restrição ao crédito, né? Pelo comércio. Ela não está mais na lista de serviço de proteção ao crédito, mas ela continua existindo naquele credor. Mas, assim, para efeito de renegociação, e é importante que a gente diga isso, mais recentemente, essas dívidas prescritas, elas passam a ser reativadas por empresas que compram a dívida dos bancos e exige a condição dela voltar a ser novamente cobrada. Então, tem muito consumidor que acaba, às vezes, deixando de pagar uma dívida que está ativa para pagar uma dívida que, em tese, já foi prescrita e não caberia uma cobrança dessa dívida. Então, esse é um ponto importante que os consumidores têm que estar atentos, né? Priorizar as dívidas ativas, dívidas prescritas numa instituição que ele não vai ter contato, talvez não seja a melhor opção de pagamento. Agora, Ione, o programa Desenrola, prometido pelo governo federal, pode ajudar as famílias de menor renda a reduzir esse problema de inadimplência? Ele pode, mas ele tem um efeito muito imediato. Por quê? Porque você vai trazer acordos que está muito dentro do que a gente já observa hoje nos mutirões, que é, de um lado, empresas promovendo descontos, do outro lado, pessoas com várias dívidas vai ser atraída pelo desconto maior, mas esse pagamento ele vai ser pontual. Então, o que a gente está falando? Uma pessoa que tem vários credores, ela vem com uma empresa que tem um descontão, mas as outras não. Ela vai chegar em qual tipo de acordo? Então, assim, imediatamente vai resolver um problema pontual, mas ele não resolve a situação. Para isso, nós temos a lei do superendividamento e que eu acho que o Desenrola vai ter que se adaptar ou se enquadrar muito dentro da lei do superendividamento, que ela sim tem esse caráter de tratar coletivamente das dívidas. Agora, segundo o ministro Haddad, o programa Desenrola deve também tratar da questão da educação financeira, né? O brasileiro não tem a chamada educação financeira, né? Isso é importante para que as famílias que pagarem suas dívidas não voltem a ter dificuldades. Exatamente. A questão da educação financeira no Brasil, ela é muito séria e hoje ela é tratada de forma muito insuficiente. Por quê? Nós temos um discurso de educação financeira que é esse que é promovido pelas instituições bancárias, né? Que sempre visa ali ocupar o consumidor pelo uso indevido do crédito ou estimulá-lo a usar o crédito como alternativa. Então, o que a gente precisa, e eu acho que dentro do Desenrola, isso tem que ser um programa de grandes dimensões para que a população consiga ter essa organização e tenha a previsibilidade do risco e do direito de escolha, né? Porque hoje você tem ali, olha, tome o crédito que você resolve o problema. Você tira do consumidor a capacidade de analisar o risco que ele vai se expor ao tomar esse crédito para resolver a situação, assim, no imediatismo, porque ele não avalia os riscos. A publicidade não aponta os riscos, ela só mostra o lado da funcionalidade, da praticidade imediata. Só que crédito, ele é um produto que impacta a sua vida para o futuro, não ali só no imediato. Então, isso precisa ser melhor trabalhado dentro do programa de educação financeira. A lei, ela prevê que esses acordos sejam feitos no prazo de 60 meses, então precisa ter um monitoramento para saber se essas pessoas vão conseguir honrar esses compromissos, se não, quais são os motivos, inclusive como é que ela vai, nesse intervalo que está dentro de um acordo, se ela vai poder voltar imediatamente para o mercado de crédito. Então, isso é uma questão muito preocupante. Um outro fator que favorece aí o endividamento dessas pessoas é um ato de compulsão pela compra, né? Sim, a questão do consumo, né? O consumismo, esse movimento, essa pressão social que as famílias têm para estar a todo momento gerando um consumo que muitas vezes vai impactar no seu dia a dia e não trazer um benefício efetivo. Para encerrar, para as famílias que fazem suas contas, cortam gastos e conseguem pagar suas dívidas, é importante usar essa disciplina financeira que elas aprenderam para tentar guardar dinheiro para a emergência, ou seja, criar o hábito de poupar, né? Sim, perfeito. Essa questão é histórica no Brasil, né? Quando a gente compara o Japão, que é um país, sempre foi dito como o país que tem uma poupança interna. E a poupança deve ser interpretada, como você trouxe, Celso, a capacidade de você guardar o seu recurso, não olhando apenas pelo lado de como é que ele está sendo remunerado pelo sistema, né? Mas a poupança é sua, a forma como ela
está sendo protegida por o tipo de investimento que você está buscando, isso aí é complementar, consequência. A poupança, ela vem da capacidade que você tem todos os meses de tirar algum recurso para ter essa reserva de emergência e se expor menos ao uso do crédito para despesas correntes. Então, se nós tivéssemos uma educação que estimulasse a poupança mais do que estimula o crédito, talvez nós teríamos um equilíbrio melhor nessa relação e famílias com situação financeiras mais saudáveis. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da economista e pesquisadora do IDEC, Ione Amorim. Obrigado, Ione. Eu que agradeço, Celso. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Rogério Guimarães. Obrigado, Rogério. Celso, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.